Muito boa noite, começando mais um Transversalidades. Esse mês de março, estamos aí com o André Grifo, que vai falar um pouco do seu trabalho, da sua carreira, e da sua caminhada. Eu sou um admirador do trabalho do André, não é de hoje. Fico muito feliz com a presença dele aqui. Antes de passar a palavra para ele, vou dar os recadinhos de sempre aqui. O Transversalidades não é só esse programa aqui que a gente coloca no YouTube, é um curso onde a gente faz um aprofundamento, um debate crítico sobre a obra de quem está começando, né? Quem está a fim de, de falar e mostrar o que tem feito, mas de forma menor, assim, né? Sem colocar ainda para o mundo. A gente tem uma turma que a gente está sempre conversando, fazendo apresentações, e que você que está interessado é meu convidado para fazer uma aula experimental. Se quiser, é só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais ou aqui pelo YouTube e a gente agenda isso, você faz a aula e a gente vê se fica do seu agrado, se você quer continuar com a gente ou não. O Transversalidades aqui do YouTube é um projeto independente e eu arco com todos os custos e tudo mais. Se por acaso você puder e quiser, você pode nos ajudar com qualquer quantia. O Pix está na descrição do vídeo aí, desse e de todos os outros. É só acessar e fazer a sua doação, que será muito bem-vinda. É um projeto que eu estou muito orgulhoso dele. Tem dado muito certo, já deu muito certo. Gosto muito de fazer. E vai criar essa espécie de arquivo aí dos pintores contemporâneos que eu consegui falar, né? Nem todo mundo eu consigo falar, mas quem eu consigo chamar, a gente traz para cá e mostra o trabalho, como hoje vai ser com o André. Beleza? Então, agradecer mais uma vez o André pela presença. André, vou passar a palavra para você. Antes, eu gostaria que você falasse um pouco da sua vida antes da pintura, mais ou menos ali, resumidamente, como você chegou até ela, para a gente entender como isso reflete no seu trabalho hoje também, da sua vida, etc. Beleza? A palavra está contigo. Beleza, Manda tá ver. beleza. Bem-vindo, meu Bem, cara. obrigado pelo convite, né? Muito legal esse projeto, parabéns. E obrigado pela presença aí, pessoal, né? E é o seguinte, eu comecei com arquitetura, né? Assim, eu sou arquiteto de formação, trabalhei alguns anos com projetos urbanísticos, favela bairro, Rio Cidade. E aí, sei lá, em 2019 eu comecei já assim, 2019, 2008, 2019 não, 2009, 2009, mas acho que 2008 eu já comecei a entender o que eu queria, na verdade, que não era mais trabalhar com arquitetura e trabalhar com arte. Mas, né, todo mundo sabe que tem que estudar, tem que fazer curso, né? E a gente estava até falando né, da importância do Parque Lage também, né? Na minha formação, por exemplo, foi muito importante. E em 2009 eu comecei a me dedicar, sei lá, eu juntei um dinheiro e fiquei 2 anos, sei lá, só trabalhando com arte, só fazendo pesquisas. Eu não sabia o que eu ia fazer, se eu ia ser pintor, escultor, instalações, desenho, não sei, eu só comecei a me dedicar, né, a isso. E aí eu posso até começar a mostrar, o Caio, também, porque a série inicial tem muito essa questão da arquitetura, e aí eu mostro por que eu entrei na pintura Sim, sim. também, Beleza, manda né? ver. Então, Sim, você que e manda. aí só para dizer que enquanto arquiteto, eu percebi que eu precisava falar de outras coisas que não fosse só coisas ligadas à arquitetura, né? Já comecei a pensar coisas que não tinham nada a ver com a arquitetura, então era, né, a vontade de trabalhar com arte, de pensar em outras coisas, e a arte permite isso, né? A arte permite você falar sobre tudo, não só de determinadas coisas. Você não precisa ser uma pessoa
sei lá, você não precisa ser médico para falar de coisas ligadas à medicina, ou político para falar de política. E, e a arte tem essa liberdade, né? Então, acho que foi por isso que eu naquela época, comecei a, né, ter essas ideias, assim, que não tinha mais a ver com arquitetura. E aí foi quando eu comecei a me dedicar mesmo. Eu vou colocar aqui, vou iniciar a apresentação, Boa. que aí dá para explicar direito o que rolou na época lá. Bem, vocês estão vendo aí, galera? Sim, senhor. Tá vendo, Caio? Conseguir colocar as imagens em full, assim, né? Tenta sempre colocá-las no maior possível. Sim, sim, é que vou escolher aqui. Beleza, tranquilo. Vou começar pelas primeiras pinturas. Essa aqui foi uma das primeiras. Deixa eu botar aqui na tela cheia. Aí. Aí que aconteceu? Quando eu falei que eu tirei uns 2 anos para me dedicar à arte, eu ocupei um sítio que minha família tem ainda, né, lá perto de Barra Mansa, que eu sou de Barra Mansa, que é interior do Rio, e nesse sítio estava abandonado e tal, e aí eu entrei lá e comecei a dar um jeito no negócio lá, e falei, pô, é aqui que eu vou começar a minha pesquisa, né? E como tinha uma oficina mecânica abandonada lá também, e restos de animais e restos de árvores e tudo resto. E aí eu comecei a criar, sei lá, fazer umas junções desse material que tinha lá, né? Então, e aí eu entrei. Aí porque inicialmente eu ia fazer só instalações, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma instalação aqui que surgiu dessa época, né? Por exemplo, essa aqui que eu até apresentei esse foi no Paço das Artes em BH. Então, né, tem essas conexões dessas estruturas mecânicas com árvores, cabeça de boi, sei lá, o que tivesse lá eu criava sabe, fazia alguma coisa relacionada, né? E aí algumas coisas se moviam, né? Igual esse aqui, fazia um movimento simples, né? Nada muito complexo. Mas a ideia dessa série é que eu usava a pintura e o desenho para criar instalações, ao mesmo tempo que as ideias das instalações me ajudavam a criar as pinturas, né? E os desenhos também. Então era um ciclo. Então, por exemplo, essa mesma peça eu projetei nessa pintura aqui, por exemplo. Né? Então, isso aqui, na pintura, eu estava projetando, imaginando como é que ia fazer para funcionar algum tipo de movimento naquele tronco de árvore. Essa daqui também foi um outro estudo. Essas pinturas são de 2011. Então, foi a primeira vez. 2011 foi quando eu comecei a pintar mesmo. Aí aqui tem uns desenhos, né, bem detalhado, né, mas assim parece que está escrito aqui tem a ver com uma porrada de coisas que não tem nada a ver com o que está parecendo que eu estou descrevendo aqui, sabe? Então tem umas liberdades poéticas assim no desenho. Então, né, esse é um estudo, né, dessa instalação. Essa é um outro também, uma outra, sei lá, máquina, né? Que a ideia é que ela rodasse, esses braços rodassem e à medida que ela fosse rodando, ela cortava a própria estrutura dela. Sei lá onde está isso agora, mas enfim, foi uma época. Foi interessante assim, porque algumas pinturas saíram e outras, às vezes as ideias ficavam só no âmbito da pintura mesmo, assim, né? Igual, por exemplo, esse trabalho aqui. Esse aqui, eu, sei lá, juntei máquinas, cabeça de boi e tal, e não saiu nada. Aí
fisicamente, né? Não saiu nenhuma instalação, foi só a ideia só. Aí tem, né, essa série eu fui trabalhando com ela até 2015. Então, esse trabalho foi na época do aprofundamento do Parque Lage, né, que a gente estava conversando. E também, isso aqui não rolou nada, né? Ficou só na ideia mesmo, só na pintura. Esse aqui já foi um trabalho que fez parte da minha primeira exposição individual na Galeria Atena. Foi em 2013. Esse trabalho aqui estava na exposição, né, saiu das pinturas. Esse está comigo, aqui em casa. Aí, esse é um trabalho que eu montei ele em vários locais depois, foi na Caixa, no Paço das Artes, lá em BH. Onde que eu montei mais? Eu sei que sempre tinha uma preocupação de aonde que eu ia instalar esse negócio, caiu o edifício. Era incrível, assim. Era uma viga de 300 quilos que estava suspensa, né, por essas patas de porco aqui, que estavam chumbadas, e elas estavam parafusadas no teto, né, as correntes. E aí toda vez, o pessoal quase que pedia para eu chamar um engenheiro, porque achava que ia derrubar o teto e tal. Mas eu montei, acho que uns 3 lugares, e essa é uma instalação... foi na Galeria Atena, foi no Paço das Artes, em BH, e aqui na Caixa, né? E aqui é o projeto para essa instalação. Como que seria feito o molde da pata de porco e tal. Então, tem esses projetos todos. Essa exposição que eu fiz em BH ficou bem grande, assim, tinha bastante informação, né? Acho que foi também a despedida dessa série, mais ou menos, eu acho, em 2015. Aí, depois dessa exposição, foi que eu mudei para... esse foi um dos primeiros desenhos. Isso foi na época de 2010, assim, E aí... Esse desenho perdurou, nem sei onde está esse desenho também, gente. O que é isso? Esse é um desenho que eu gosto. Mas vamos lá. Essa aqui foi uma das últimas máquinas, né, que fez parte da exposição lá de BH. Aqui eu fiz um ralo, uma caixa d'água que tinha uma torneira que não fechava. Então, essa torneira, como ela não tinha problema na carrapeta dela, ela ficava pingando constantemente. E aqui dentro tem um sistema de ralo aqui, né? Tem a entrada e aqui e uma saída de ralo aqui em cima. Aí, à medida que ia pingando, a água ia transbordando, e aí, sei lá, em uma semana, a sala da exposição já estava toda cheia d'água lá, e os caras ficaram com medo de alguém lá escorregar e tal, aí tiraram a água da instalação. Enfim, mataram a instalação. Mas, antes matar a instalação do que matar alguém, né? Então, aí, esse é um trabalho que eu considero uma transição entre a série, né, que eu acabei de mostrar, e a série que eu vou mostrar, que são de espaços mais realistas, onde a arquitetura é bem presente, é fundamental, né? Então, aqui já tem algum tipo de espaço assim, e também tem bastantes elementos arquitetônicos. Esse eu acho que é o meu maior trabalho. Tem 4,20 metros por 2,20. Né? Não pintei nada maior do que isso até hoje. De hoje. Onde que ele está hoje? Não, ele foi vendido. Foi vendido. E aí, mais uma dessa transição, eu considero também, né, já um espacinho assim, que tem aquela coisa de representar alguma coisa dentro de um espaço, de uma arquitetura, embora ainda bem chapado, né, bem 2D, mas, né, muitos dos elementos que tem aqui, eu coloquei vários outros, né, as plantas, tal. Então isso aparece bastante, né?
E aí esse aqui, aí em 2015, eu tinha essa imagem desse trabalho, né, que eu, na época da arquitetura, eu posso até mostrar aqui a foto original. E foi quando eu ainda trabalhava como arquiteto, e a gente foi fazer um retrofit num prédio na Pinheiro Machado. E ali, sinceramente, eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma noção que, assim, do que é o pensamento artístico, assim, porque quando a gente entrou naquele prédio para fazer o retrofit, abandonado há muitos anos, toda aquela ruína, aquela história, né, o histórico daquele ambiente, eu fiquei muito, sabe, eu fiquei muito, sei lá, contemplativo, assim, eu fiquei, sei lá, meio Instigado. paralisado na hora lá e, pô, o que está acontecendo? O que aconteceu aqui, sabe? Então, essa coisa de puxar a memória da memória, a memória do lugar, a sua memória, sabe? Então, só que isso foi em 2007, então, alguns anos depois, só que eu fui realmente me dedicar à arte, né? Deixa eu ver se eu acho a foto dele aqui, do local, só para vocês terem ideia. Foi tirado daquelas fotos, daquelas máquinas digitais de disquete, maravilhosa, toda pixelada e pô, a foto tem uns rosados incríveis. Caramba. Não está aqui. Enfim. Esse aqui já é um outro trabalho, então eu vou voltar aqui para a ordem da coisa. Esse foi o segundo trabalho, que foi também no mesmo lugar, né? Eram duas fotos que eu tinha, que eu guardei comigo alguns anos, sem saber o que fazer com elas. E depois de muita tentativa, né? Aquelas telas que vocês viram da primeira série, algumas delas eu tinha tentado fazer esses espaços, só que eu não conseguia. Cara, não conseguia, ficava uma merda, assim, tipo, o negócio ficava um borrão, sem profundidade, sem contraste. E aí depois eu percebi que eu tinha que ter paciência, só isso, porque o negócio era trabalhar com camadas, né? E, e aí, pô, espera a tinta secar, coloca outra tinta, pô, fica ligado que tem tinta, né, que tem mais pigmento, tem umas marcas caras que vale a pena, então aí você vai pegando essas malícias todas. E aí, esse trabalho anterior, eu ainda estava pintando com acrílica, né? Então, esse foi pintado com acrílica. E aí, depois, esse aqui eu voltei a pintar com óleo. E estou até hoje, né? Eu acho que o óleo tem uma matéria, né, um corpo super importante para a minha produção, assim, porque tem várias coisas de arrasto de desempenadeira, de espátula, né? E até volume, bastante volume de tinta, assim. Então, é importante porque eu gosto de pensar pedaços da pintura como pequenos quadros abstratos dentro de uma pinturona, sabe? Então, por exemplo, essa parede aqui no fundo, né? Isso, não sei, se eu fizer um recorte disso, isso pode funcionar como um pedaço abstrato, né, de pintura abstrata dentro de uma figura, uma pintura, né, que busca ser realista, né? Então, e aí eu voltei, né, a pintar no óleo. Esse trabalho aqui também, esses trabalhos aqui, eles fizeram parte de uma exposição individual no Centro Cultural São Paulo, que eu fiz, foi em 2017. Que aí, foi uma exposição super importante. Deixa eu mostrar a foto da exposição, que eu acho que vale a pena, porque também tem uma instalação lá. Vou ver aqui. Então, aqueles trabalhos que eu mostrei, eles estavam que é um edital, né? Para quem não conhece, acho que vale a pena. É um dos editais mais legais que tem, né? As inscrições vão até dia 18 agora, inclusive, né? Tá rolando, né? Eu não sabia.
A semana termina. Cara, vale super a pena. É um edital importante, né, no circuito brasileiro, assim, para jovens artistas e tal, porque, né, você faz uma exposição individual em um lugar que já tem essa cultura, né, já tem essa visibilidade. Então, foi super importante ter passado nesse edital. E aí, né, eu apresentei essas 4 pinturas e também eu fiz uma instalação que é uma capela feita com andames, né? E aí a estrutura do andame é modificada com o arco de ogiva, o que dá um caráter religioso, né? Então aí a força da imagem, né, do elemento arquitetônico para criar o diálogo, né, a narrativa religiosa, né? Então você tem essa coisa do andame extremamente cartesiano e só funcional, né? O andame não tem nenhuma intenção de ter beleza, né, no andame, é só funcionalidade, enquanto que o arco de ogiva é um dos elementos mais potentes, né, para se criar o diálogo religioso, né, nas edificações. Embora tenha, né, edificações com arco de ogiva que são religiosas, mas na maioria das vezes isso remete, né, a uma arquitetura religiosa. Então, eu fiquei muito feliz de ter montado essa instalação lá, porque o Centro Cultural São Paulo fica numa parte mais elevada. E aí, né, imaginando uma implantação de igreja portuguesa, né, que os portugueses sempre colocavam as igrejas no alto dos morros e tal, eu achei que ficou bem com essa ideia, né, com esse conceito, né, das igrejas estarem sempre na parte elevada da cidade. E aí ela tem uma... Essas aí são mais partes lá da... Aí já é lá dentro, né? Eles não queriam a instalação, assim, o pessoal do Centro Cultural São Paulo, não, apresenta só a pintura, não põe instalação, não. Eu falei, porra, vai ficar legal a instalação, vamos colocar. E eu doido para colocar aquela instalação lá, porque eu achava que tinha tudo a ver com o trabalho. Aí eles aceitaram, né, com muita insistência, eles só queriam as pinturas. Enfim, mas esse é um diálogo que acontece depois, né? Quando você passa, o cara, vem cá, vamos ver o que dá para melhorar aqui. Esse aqui é a parte de trás, né? Então, esses andames, você tem uma entrada, né, com um altar, então, é como se fosse uma capelinha, assim, né? Então, esse trabalho depois foi minha última instalação e agora eu voltei a fazer instalações. Algumas estarão na exposição que vai ter dia 2 na Nara, na Galeria Nara Rosler, que vai abrir agora dia 2/4. E aí... Boa. Eu não tenho foto ainda das instalações, então, gente, me desculpe, mas tá uma correria danada e eu não consegui tirar foto ainda. Beleza. Voltando aqui. De 2017 até agora, você ficou só na pintura, exclusivamente. Só na pintura. Cara, e assim, com uma cacetada de projetos de instalação para fazer, assim. Uhum. Pintura consome 99,9% do tempo, assim, sabe? Ainda mais, pô, eu dependo disso para viver, né? Então, eu não, sei lá, é difícil parar e fazer instalação, sei lá, se vai vender ou não. Então, fica nesses boletos chegando e você fica lá, pô, peraí, então, vamos dar prioridade. E também, né, não é nada mal ficar dando prioridade em pintura, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas, felizmente, esse ano eu consegui ter a ideia de chamar uma pessoa para me ajudar. Já que eu não consigo fazer as instalações, eu contratei uma pessoa para gerenciar as instalações. E foi uma ideia que eu, assim, pô, como é que eu não tive essa ideia antes, né? Porque agora o negócio está andando sem eu precisar parar muito, sabe?
E eu continuo pintando e as instalações estão rolando, né? Leopoldo, Então, não, desculpa. pode falar, pode falar. Leopoldo perguntou aqui, colocou no chat, quanto tempo em média demora para você fazer uma pintura? Hoje em dia, uma pintura como essa, que tem 2,27, 2,23, não, 1,77 de altura por 2,23. Um tamanho padrão que eu uso também, assim, né? Essa pintura eu demoro 3 semanas a um mês para fazer. Eu não faço só ela, né? Eu vou fazendo algumas outras juntos. Sempre rolo umas 3 pinturas, né, ao mesmo tempo. Mas demora umas 3 semanas a um mês. Quando eu fiz essa pintura, que foi em 2017, eu demorei 6 meses. Porque nessa época eu, né, obviamente, depois daqueles 2 anos que eu fiquei me dedicando num sítio sem quase gasto nenhum, o meu dinheiro acabou, eu tive que voltar a trabalhar. Foi até que eu conheci Leopoldo Schettino, em 2012, no escritório de arquitetura, aqui no Rio. E aí, nessa época, eu pintava de madrugada, né? Eu trabalhava de dia pra caramba. Não sei se vocês sabem, arquiteto é explorado pelo outro arquiteto, então isso é normal, infelizmente. E aí você entra no escritório às 9 e nunca não sabe que dia que vai sair, assim, é um troço nesse nível. Então, aí eu pintava de madrugada e demorava, sei lá, 6 meses, 5 meses para pintar uma tela dessa. Mas, hoje em dia, 3 semanas a um mês, né? Considerando que eu trabalho só com pintura, só com arte, né? Esse trabalho aqui, ele foi feito porque eu fiquei muito ligado nessa coisa da ruína, né? Como eu expliquei, né? Daquela época da arquitetura ainda. Então, eu fui atrás de alguns espaços ruínas, mas que tivesse uma história importante, né? Então, eu fui para Berlim visitar alguns espaços, porque lá é um paraíso de ruínas assim importantes, né, para a história da humanidade, né? Então, isso aqui era uma padaria nazista que ficava perto de um campo de concentração. Esse campo de concentração já é um museu agora, né? Chega lá, tudo pintadinho e tal. Mas a experiência mesmo é quando você vai num lugar desses, assim, que você chega lá, tem coisas anotadas, da época, né, do nazismo, roupa, e tem uma cultura lá em Berlim da galera não mexer nas coisas. Então, foi um lugar bem impressionante. É óbvio que você não pode ir, né? Quer dizer, não é legal, mas, sei lá, que se dane, vamos, já está lá, vai entrar, né? Que se dane. Então, e aí isso aqui é uma padaria nazista que ficava lá perto desse campo de concentração. Essa aqui também é um espaço dessa padaria. E aí as informações que eu comecei a adicionar nas pinturas, né, tem a ver com as questões do nosso dia a dia, né, principalmente aqui no Brasil, tal. Então, vou passando aqui. Isso tudo são espaços de lá, assim. Depois eu vou pegar uns detalhes dessas pinturas para mostrar. Beleza. Esse é uma pintura que eu fiz embora seja de uma fachada, né, de uma área externa, assim, né, mas eu tentei pegar para mim um pedaço, né, meio que para criar um ambiente interno, assim, sabe, esse cantinho aqui, para poder fazer, né, as intervenções. E é uma coisa que eu gosto muito de pesquisar, principalmente é muito fácil pesquisar esse tipo de arquitetura no interior do Brasil, né? Que você não sabe de onde vêm esses elementos, né? Então, é uma coisa muito empírica do mestre de obra que fez isso. Então, isso tem um valor gigante. Eu gosto muito de procurar, de pesquisar essas coisas, né? Essa aqui também naquele mesmo espaço lá da padaria nazista, eu fui lá e saiu umas 8 pinturas, assim. Massa demais.
Esse trabalho aqui, ele estava até na exposição do Paço Imperial ali do Pipa, né? Do acervo do Prêmio Pipa. Sim. E aí, isso é uma estação de metrô de Berlim que eu acho super curiosa. Ela não tem nada, né? Obviamente, esses afrescos aqui são ideias minhas, mas o nome desse trabalho chama Aproximação Forçada. Então ele fala desse encontro, né, das religiões, né, a religião do europeu, a religião africana, né, e por isso chama aproximação forçada, né, obviamente pela aproximação forçada que aqui anos atrás isso começou, né, e a gente, né, sabe de todos os problemas, né, somente no nosso país, em relação a esse nosso passado colonial, né. André, Então, oi. seria legal se você conseguisse, de vez em quando, essa, por exemplo, eu tô curioso. Não dá para dar uma Uhum. aproximadinha, não, para a gente ver, porque seu trabalho é muito detalhado, Claro. né? Não, Aquela claro, mancha claro. vermelha ali, por exemplo, eu não sei o que tá rolando ali, né, com a imagem. Sim, sim, eu vou. Todas têm detalhes. Aí Pois é, vale a eu pena. vou pegando umas. Deixa eu achar essa aqui. Essa aqui. Ah, boa. Isso. Essa é a estação de metrô de Berlim. Essa coisa limpa, incrivelmente limpa, assim. Só que é um espaço super estranho, assim, que ele tem uma porta que não sei para que servia, Uhum. né? Talvez algum controle, né? Que teve uma determinada época que tudo foi controlado lá, né? Algum posto de controle aqui que dava para um lado, dava para o outro e o negócio se encontrava no final. Aí essa tela, e aí, né, tem os detalhes. Aí aquela coisa, né, que eu falei do óleo, né, da matéria da pintura a óleo, né. Então, a tinta acrílica, ela meio que murcha um pouco, sabe? Ela desidrata, então não fica... Ela perde o volume, né? Então, eu acho que a pintura a óleo é importante para mim. Isso aqui que você queria ver, Caio? É, cara, de longe, Isso. figura humana, um braço aqui, Não, isso aqui é simplesmente uma pintura abstrata. Aí eu escrevi aqui, recorte daqui a sua abstração. olha. Então, e aí tem isso também, né? As pinturas, eu fico lá um mês pensando na pintura e vai acontecendo esse monte de merda que a gente vê aí, Bolsonaro, não sei o quê, e gente fazendo um monte de barbaridade. Eu vou escrevendo lá um milhão de coisas nas pinturas, assim, sabe? Então, é, essa aqui é uma das coisas, né? Ó, Pô, esse detalhe tá muito bom, detalhado mesmo, né? muito bom. Aí tem cenas, né, de tortura, né, né, que nunca foi colocado em nenhum afresco, então, É, da época da escravidão, tal, então... ó, bacana. Então, aí tem histórias aqui, né? Olha Demais. lá, ninguém nunca foi para o inferno, sabe? Tem umas coisas... Aqui, ó, Os Santos e Seus Brinquedos. Tem um monte de coisa escrita. Eu gosto de escrever muito nas telas. Aí tem, essa aqui é uma foto interessante que mostra um pouco do processo, né? Por exemplo, essa planta é uma Comigo Ninguém Pode gigante, só que para pintura, eu achei que não estava funcionando ela tão grande. Então, eu fui lá, mandei ver os bloquinhos de tijolinho aqui, né? Mas dá para ver aqui, o rejunte é verde, né? Aqui é o Ah, histórico do processo, né? Então, se pegar aqui a imagem ampliada, dá para ver o rastro dela aqui, né? E aí ela terminou aqui, né? Então eu fiz uma coisinha aqui como se fosse para, né, o início dela piada. aqui, a base e o final dela aqui. E aí o resto eu me pintei com tijolo na frente, assim. E
quer ver uma tela boa para mostrar essa coisa de detalhe? É essa aqui, né, que eu já passei. Essa coisa da tinta a óleo, né, de usar desempenadeira ou espátula, né? Talvez 50% pincel e 50%, sabe, outras ferramentas, assim, né? Olha o Francis Bacon aqui. Botei o Francis Bacon aí e tal. Aí tem essa tela aqui. Né, mais de detalhes, né? Uhum. Essa aqui é uma tela que eu trabalhei bastante também, os detalhes, né, da coisa da ruína e tal. Lucian Freud, Picasso. Esses são detalhes, né? Aí tem um monte de erro, né? Eu fui fazer a modulação do chão, aí errava, aí, pô, melecava o negócio todo. Mas isso aí é importante, né? Que aí a pintura, tá vendo? Tem várias linhas, né? Então, a pintura vai ganhando, sei, acho que Cicatrizes históricas. peso, né? Exato, potência, né? Com essa coisa do processo, né? Então, é isso que eu falei, porque eu achava que eu ia ser sei lá, um mágico ia botar a tinta na tela e de primeiro os espaços iam sair, assim. Aí, por isso que eu acabava desistindo e voltava a fazer as instalações, né? E aí eu percebi que não, que o importante, pô, deixa a tinta a óleo secar um pouco, trabalha, né, de novo o negócio, sabe? Tem que ter paciência para ter um contraste, para conseguir, sei lá, fazer uma coisa, a coisa, né, ganhar uma profundidade e tal. Aí vai pegando as manhas, né, de brilho e tal. Depois eu vou explicar melhor como fazer luz na pintura, né? Aí voltando lá. Só um parênteses, né? Nessa época que eu comecei, eu também fazia essas esculturas em parafina, que eu ia no cemitério depois de finados e pegava. Ih, olha aí, sacaneando aqui. Depois. E pegava, não enche o saco, né? E aí eu pegava todos os. Ia lá no cemitério, limpava o cemitério, tipo vela, lenço, tudo. Aí botava um monte de panela, colocava derretia aquela parafina toda e depois eu criava algumas, né, esculturas. Acho que dá para dizer que é escultura, derretendo, tal. E aí assim, por exemplo, essa que foi a primeira, à medida que eu ia, né, que chama prospecção esse trabalho, à medida que eu ia derretendo ia aparecendo, né, né, bilhete, né, sei lá, brinco, sei lá, um monte de coisa, um monte de informação, até fósforo, né, pavio de vela, tal. Então era um trabalho dessa coisa né, usando esse material potente, né, da parafina e todo o material de. E aí eu criei alguns outros, né? São grandes, André? Aquela primeira tinha 1 metro por 1 metro. Essa aqui, tipo 80 por 60, uma coisa assim. São grandes. É pesadinha. Essa aqui eu apresentei numa coletiva no Passo. Pô, eu confundo. Peraí, Passo. Qual que é aquele de São Paulo, Caio? Aquele que também tem um edital maneiro? Passo das Artes? Passo das Artes. Esse aí eu apresentei no Passo das Artes, essa escultura aqui, sei lá, instalação. Sim. Uhum. Deixa eu ver se tem foto dela. Acho que não tem foto dela. Essa é a que eu mais gosto da série.
que é como se fosse um poço, e o nome dela é Poço, e aí eu vim derretendo e a parafina caindo dentro desse poço. E a escultura acabava quando chegava no limite, né? Ou seja, para aquele corpo, né, ficar cheio, né, ela depende de si, depende da própria estrutura dela, né? Então, essa é a que eu mais gostei de ter feito até hoje. A parafina estava ainda quente, né? E aqui quando esfria, né, a parafina. Sensacional. Aí, vamos lá, voltando às pinturas. Acho que vale a pena agora... tá, tem duas pinturas aqui. Essa é uma pintura muito importante que eu fiz, que eu coloquei o último discurso do Lula. Justamente foi naquela época do golpe, né, e aí o Lula, né, tinha sido preso e tal. E o nome é O Golpe, a Prisão e Outras Manobras Incompatíveis com a Democracia. E aí essa pintura, o espaço é esse aqui, né, que já era, assim, não era... É um espaço ferrado, né, mas não era tão ruim igual aquelas, né, da padaria nazista, por exemplo. E aí foi quando eu comecei a adicionar jornais e informações do cotidiano, né? Assim, informações de hoje em dia, né? Essa época, 2018, era o que estava rolando, né? Então, eu coloquei uma televisãozinha aqui, né? Com aquele, né, framezinho do último discurso do Lula, um jornal aqui. Aí, isso é um detalhe, né? Da televisãozinha. Aí aqui o jornal que eu criei a notícia, né? Tipo, Gigante quanto Colônia. Aí depois os jornais vão aparecer bastante no trabalho. Uma coisa que eu gosto muito é de azulejo também. Vocês vão ver. Cara, eu adoro pintar azulejo. O negócio, você vai pintando, o negócio vai aparecendo. É incrível. Esse é um detalhe do jornal. E outro trabalho que eu considero importante, que eu fiz uma pesquisa na Santa Casa de Misericórdia aqui do Rio, e eu pintei a Sala dos Provedores. E por que é importante? Porque foi a primeira vez que eu peguei um espaço e eu pintei o espaço e eu falei sobre o espaço, né? Tinha, por exemplo, todos os outros eu pegava um espaço que não necessariamente tinha a ver, né, com o assunto que eu estava abordando. Mas nesse caso não. Nesse caso o espaço era o próprio assunto, né? Então foi muito importante ter ido lá e vai sair a série, né, que se chama Instruções para a Administração das Fazendas, que vai aparecer mais à frente, toda feita em cima desses ambientes da Santa Casa. E aqui a questão é o seguinte, né, desses 10 provedores, eu pesquisei o que eles fizeram na vida, né? 7 foram acusados de enriquecimento ilícito, né? Então, ou seja, será que isso pode ser, né, uma porcentagem de como, né, age a burguesia no Brasil? Porque os provedores são pessoas da elite, né, de classes mais altas, né? Então, e enriquecimento ilícito e vários outros processos, assim, e desses 10 aqui, só 3 fizeram alguma coisa pelo hospital mesmo. Esse aqui é o espaço, né? É maravilhoso, cara. Putz. E aí eu botei um chão aqui, eu tirei aquela escada ali, botei um chãozão de tábua corrida. Essa, infelizmente, não tem detalhe. É o maior arrependimento que eu não sei por que eu não tirei foto de detalhe desse trabalho, cara. Esse também é um outro trabalho de Santa Casa. Essa se chama Supressão do Santo pelo Ornamento, que saiu alguns outros trabalhos também, essa ideia de tirar o santo e colocar mais ornamento, né? Então, essa coisa do poder, né, a potência do ornamento para criar narrativa religiosa, né? Então,
o espaço aqui é religioso, né? Por quê? Porque tem ornamento, né? Então, é ele que faz o santos, né? Ou qualquer outro elemento ganha importância, né? Deixa eu ver aqui. Esse trabalho aqui, esse trabalho foi importante. Eu apresentei ele na minha individual na Galeria Atena em 2019. É importante porque foi a primeira vez que eu consegui uma técnica de transferir o jornal para a tela. Foi, né, na época daquela, Temer, aí Bolsonaro, depois vem Bolsonaro, então foi na época que o Bolsonaro tinha ganhado a eleição, aí... E esse aqui é um texto que saiu no JB, do Marcos Calil, que escreveu muito bem um artigo falando do Bolsonaro e os ministros dele, né? E aqui ele coloca: direitos humanos servem mais dominados do que extintos. Então, ele escreveu com muita maestria o que aconteceu realmente. Assim, o Bolsonaro nem tinha tomado poder e como o Bolsonaro ia estrangular todos os, né, a cultura, sabe, tudo assim que ele veio fazendo, né? Então, eu desenvolvi essa técnica aqui, que é pintar a óleo, né, a tela, mas deixar o mais liso possível. E aí, enquanto a tinta está quase secando, eu faço a impressão no acetato de um jornal ao contrário. Uhum. E aí eu vou lá e carimbo ele na tela. O negativo. Então dá para ler e aí dá para ler as letras miúdas, assim, sabe? E aí eu fiz um monte de tela com jornais, assim, né? Então, e aí eu gosto disso, essa coisa do jornal, porque coloca a data, né, na tela, assim. Essa pintura foi feita especificamente por esse motivo, né, nesse dia, não nesse dia, mas nesse mês, nesse momento. Eu gosto disso, acho importante colocar isso, né, essa coisa do tempo, né? Os marcos, né? Exato. E aí, vou mostrar mais de jornais, né? Mas essa tela aqui foi a primeira vez que eu pintei uma paisagem também. Então, eu fiquei muito feliz de ter pintado ela. Então, e o nome dela se chama Decidir Quais Demônios Habitarão o Novo Mundo. Então, são anjos renascentistas numa reunião, num espaço renascentista na Europa, conversando aqui, e aqui a paisagem da Baía de Guanabara no fundo. Tipo, o que a gente vai fazer lá, né? Baía de Guanabara, aqui o dedo de Deus. Então, acho que toda pintura tem um risco, sabe, um desafio. E essa aqui foi fazer a perspectiva, né, essa coisa da atmosfera, da paisagem. Aí são os escritos, né? Ninguém nunca foi para o inferno, eu coloquei de novo isso. Eu vou repetindo, né? Dá ao santo seus brinquedos, novamente. O Poder e a Glória do Pecado, que é um trabalho meu, que eu apresentei na Galeria Atena, que vou mostrar. Então, aqui alguns detalhes, né, desses anjos. Frangélico, né, Giotto, Piero della Francesca, um monte de gente, né? Ele vai pegando os anjinhos dele. E aí aquela coisa, né, do detalhe da tinta, né? Espera secar, e aí a tinta vira uma maçaroca, e você pinta por cima, fica o rastro, né? Essa informação. Aí, né, tem coisa saindo da boca aqui, ó, o santo dos seus brinquedos. Esse aqui, o Poder e a Glória do Pecado. Deixa eu aproveitar aqui. Tem duas perguntinhas, depois alguém levantou a mão, não estou vendo aqui, mas eu chamo já já. O Leopoldo perguntou aqui para você, foi o Henrique, daqui a pouco eu falo com você, Henrique. O Leopoldo gostaria de saber sobre referências clássicas, Ready-Made, Duchamp, e modernas da história da arte. E o Kiko Mota perguntou quantas horas, em média, você passa pintando por dia. Depois a gente volta.
Vou responder primeiro a mais fácil, né? Quantas horas por dia? Eu começo 7h30, 8h e paro trabalhar 19h30. Aí tiro 1h30 de almoço, por aí, tipo 10 horas, né? 10 horas, 9 horas. Entre 10 e 9 horas por dia. Pintando direto. E agora a pergunta do Leopoldo. Bem, referências de hoje em dia. Pintores de hoje em dia. Cara, quando eu comecei a pintar os espaços, né, arquitetônicos realistas, a principal referência foi o Matthias Weicher, que é um alemão. Esse cara me influenciou muito, assim, ele tem muito essa coisa do arrasto e ele pinta arquitetura, né? Então, esse cara me influenciou muito. Na época das pinturas com os animais, a minha maior influência foi o Francis Bacon, que o cara que eu mais pesquisei na época. Óbvio, né? O Duchamp tem aquela coisa, né, das máquinas celibatárias e tal, mas isso não tem como não estudar isso, né? É quase que obrigatório. Mas o que eu ia mais atrás em termos de pintura foi o Francis Bacon. Deixa eu ver quem mais. Alguns desses espaços, de a maneira como você define ali, a pegada de pintura também, me lembra alguns trabalhos um pouco mais antigos do Adrian Gheni. Sabe quem é? Adrian. Sim. É, Adrian Ghini, é. Cara, o Ghini é outro, né? Se você estuda pintura contemporânea, você tem que passar por ele, né? E graças a ele, eu aprendi uma coisa que foi super importante no meu trabalho, é que na época eu usava mais pincel do que espátula, né? E ele falou assim, tem coisas que não dá para se fazer com pincel. E aí eu falei, cara, vou trabalhar com espátula o dia inteiro, aí vou ver o que sai, sabe? Então, e foi ali que eu me atentei para a importância de espátulas e desempenadeira. A desempenadeira que eu mais uso, então, é importantíssimo. Eu vou mostrar a minha individual que eu fiz na Atena, em 2019. Tá, depois tem Tem mais perguntas? tem o do Henrique, que ele levantou a mão. Tá, pode falar. Vamos aproveitar. Fala aí, Henrique, diga lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, André. Na verdade, não me leva a mal. A pergunta era mais sobre aquela impressão que tu fez do jornal direto na tinta a óleo. Sim. Eu só queria tentar entender o processo, não que tu me ensine a fazer, não é isso? Eu só queria entender o processo de como tu fez. Não, eu vou mostrar mais trabalhos. Eu vou te mostrar, vai ser melhor. Então. Desculpa, pode falar. Eu aprimorei a técnica, eu consegui passar a imagem para a tela, entendeu? E aí vai ser nos trabalhos a seguir, aí eu explico direito. Legal. E a outra pergunta que depois de tanto tempo trabalhando já na área, né, que tu começou ali em 2008, 2009, tu acredita que as tuas referências ainda interferem muito no seu trabalho, ou hoje tu consegue dizer que teu trabalho ele é 100% teu? Exatamente. Eu vi uma aula esqueci agora o nome dele, do Pac Laje mesmo, que ele fala sobre o conceito de criatividade e tudo mais. Ele fala que aluno dele só vai conseguir fazer algo 100% dele depois de 10 anos. E eu, sei. Por mais que o meu conhecimento seja um pouco ainda assim na arte, eu vejo muita originalidade no teu trabalho. E aí, por isso, essa minha pergunta, se as influências ainda estão presentes muito no teu trabalho, ou tu já pode dizer que tu já é independente assim, na tua criação. Acho que é isso. Acho que assim, você criar um tipo de prática diária, né? Eu acho que é isso que é o importante, né? Para você saber o horário que você gosta de trabalhar, que você rende mais, aonde procurar as suas referências. Isso é uma coisa sua, né? Agora, quando você coloca aquilo na pintura, estou falando de pintura, né? Mas acho que de maneira geral também. Cara, você tem toda a história da arte atrás de você, né? Assim, tá todo mundo ali. Então, por exemplo, quando eu estou pintando
sei lá, frangélico, igual esse trabalho aqui, que é uma anunciação do frangélico. Cara, eu estou conversando com ele, sabe? E é incrível, assim, é uma conexão de juntar tempos, sabe? Através desses outros pintores, outros artistas, né? Então, é difícil dizer que você faz alguma coisa, né, sua, extremamente sua. É muito difícil, eu nem sei se isso existe, para falar a verdade. Mas uma coisa que você consegue é que as pessoas reconheçam o seu trabalho, assim, olhando, né? Pô, esse aqui é trabalho de fulano e tal. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Você criar uma identidade que é importante, né? E aí, não sei se eu te respondi, Henrique. Não, acho que conseguiu responder, sim. Acho que sim, eu consegui É, entender, sim, sim. porque Valeu. eu realmente acho que para você criar uma prática, né? Para você criar um trabalho com corpo, né? Para a ponto de você mandar para editais e apresentar, escrever sobre ele, você tem toda aquela bagagem de história da arte, né, de estudo, assim. Então é difícil falar, sabe, que, pô, sou eu, né, que estou fazendo isso, só meu. Eu não sei se isso existe, sinceramente. Exato. Talvez seja Agora, uma utopia ainda, assim. não, eu acho que não, assim, eu acho que o seu trabalho, ele se torna reconhecível, né, você cria uma identidade. Não sei se dá para dizer que essa identidade é uma coisa inédita também, né? Isso é muito difícil, cara, muito difícil. Eu acho que não tem resposta, assim, sinceramente. Algumas pessoas vão dizer uma coisa, outras vão dizer outra coisa. Então. Agora, influências, voltando a falar das influências clássicas, eu estudei, né, e continuo estudando muito pintores do gótico à pré-renascença. Assim, eu sou apaixonado por esses pintores porque eles ainda não tinham aquele conhecimento da ótica toda que revolucionou a pintura renascentista, né? Então, tinham, né, aquela coisa mais dura da falta de estudo da perspectiva, de conhecimento. Então, né, Leopoldo, que você que é italiano, eu fui para a Itália pesquisar, fui atrás de Giotto, né, Frangélico, Piero da Francesca, fui pesquisar Saceta, sei lá, infinidade de pintores entre o gótico e o pré, né, entre o gótico e pode-se dizer até frangélico, assim, que é uma pré-renascença, assim, né? Então, esses caras me influenciam demais. E é isso. E os contemporâneos, eu falei, acho que o principal que eu né, foi o Matthias Weicher, o Adrian Ghini, de certa forma, eu olhei muitas pinturas dele na época. Porra, Lucian Freud, né, cara, porra, para né, representar a figura humana que é surreal, né, e como ele usa a tinta. Oi? E para falar de camada também. Isso que eu ia falar, né? Como ele pega a tinta que já está seca e põe junto com tinta e fica cheio de troço tudo pipocado, sabe? Então, né? E o que muitas aulas de pintura diriam que aquilo é horroroso, né? Tal. Aí você vê as costas, sei lá, de um personagem do Lucian Freud todo detonado. Porra, aquilo é incrível, né? Então, eu vou apresentar aqui a exposição da Atena, que foi em 2019, e eu apresentei 2 séries lá. Quer dizer, tinham 2 salas e uma tinha uma série nova, né? Aqui tem as pinturas grandes. Essa aqui, a grandona aqui, que tem esse formato de dodecágono, tinha 3x3, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho. Essa pintura chama O Poder e a Glória do Pecado. Eu vou mostrar mais detalhes dela, então, só para mostrar aqui a exposição, né? Esse trabalho aqui foi a primeira vez que eu pintei madeira. Essa foi a série nova, né, que se chama Anunciação Vazia. Eu peguei 5 anunciações do Frangélico, eu
pintei a cena e desloquei os personagens para baixo, né? Como se fosse um subtítulo ali, uma legenda. E o que fica na pintura, no espaço da pintura, é a arquitetura vazia, né? E aí eu pintei esses personagens no compensado de 3 milímetros, recortadinho, preguei, né? Preguinho mesmo. Isso aqui é uma lona, mas tem um fundo de compensado. Então tinha essa madeira para pregar, né? E aí tem todo esse trabalho meio que de afresco, assim, né? Com a tinta um pouco rala. Algumas até racharam mesmo antes da exposição. Eu gostei pra caramba daquilo, porque dá uma aparência, né? De afresco e tal. Essa foi a primeira dessa série, né? Que é a Anunciação do Frangélico, que está lá no Museu de São Marco. E essas são outras dele também. Essa está no São Marco também. Essa é um trecho pequeno. Poder, a glória do pecado, vamos nela. Essa pintura aqui, o Poder, a glória do pecado, ela tem 3x3, e a minha referência foi essa pintura do Francesco Del Cossa, que tem 25x25, assim, é uma pinturinha que está no Museu de Belas Artes de Boston, e é uma pintura super estranha, cara, porque, óbvio, né, essa galera tinha o maior problema de ter pigmento, né, e, pô, alguns pigmentos eram muito caros, então você vê que tudo tem um tom meio rosa, né, que é, obviamente, o pigmento vermelho, que é o majoritário aqui. E aí é uma cena de um casamento, uma cena bíblica, só que ele usa o mesmo modelo para os caras, para os homens, e é o mesmo modelo para as mulheres. Assim, acho... Cara, essa pintura é muito estranha, os personagens são muito esquisitos. Mas o espaço é incrível, né? Essa perspectiva, cara, esses anjos aqui atrás, né? É bem incrível. Não, é incrível, cara. E aí eu achei um desafio levar isso para uma escala tão ampliada, né? E conseguir, de alguma forma, fazer com que, né, ela não perdesse a riqueza, embora tenha alguns planos de pintura muito grandes, assim, sabe? De uma cor só, assim. Então, aí precisou ter, né, vários tipos de tonalidade de tinta, essa coisa do arrasto, do emplastro. E aí, a narrativa religiosa, aquilo, né, que eu tinha falado, né, do ornamento que cria a narrativa religiosa. Aqui, na verdade, os anjos estão criando o santo, né? E os anjos, né, esse personagem de ligação, né, entre o sagrado e o profano, aqui ele está criando a figura de Jesus Cristo, né, com essa coroa, colocando a cruz na mão dele. Então, os anjos, né, são uma criação é uma criação do homem, né? Então é uma narrativa. E aqui os anjos, eles fazem coisas que os homens fazem, né? Prendem, sei lá, espancam. E ele, né, aí por isso o nome, o poder e a glória do pecado, porque essa coisa da palavra pecado, como que isso foi usado pela igreja todos os anos, que ainda é usado, né? E como isso é importante para criar uma narrativa, um esquema de punição, né, tal. Por isso esse nome, que é uma música, um trecho da música do Joy Division, que me influenciou bastante também. Joy Division, as letras, até hoje eu sempre escuto assim para colocar a cabeça no lugar. E aí ele tem esse formato super estranho, né, esse dodecágono.
agora entrando aqui, essa tela aqui é legal mostrar pela questão do detalhe, né? Tipo, eu gosto de trabalhar, né, essa coisa de você olhar uma tela de longe e, de repente, você ir aproximando, quando vê já está escrevendo coisas minúsculas e tem uma pintura dentro da pintura, sabe? O nome dela é O Lugar Onde os Inimigos Não Morrem. Né? Então, aqui tem uma pintura que é uma aquarela de um pintor alemão que veio no Brasil, tipo Debré, assim, que veio fazer essas incursões, e o cara pintou esse cenário colonial, chama Thomas Ender. E aí, aqui tem um escravo tentando matar uma cobra. E no cenário tem uma cobra, né? A ideia é como se, assim, daquela luta entre um escravo e a cobra, a cobra não morreu, entendeu? Então, ou seja, tudo que veio, né, daquele tempo colonial, todos os nossos, né, a nossa herança, nossos problemas ainda estão, né, vivos aqui. Então, a cobra está aqui, bem vivinha, e assim como os nossos problemas também, né? Então, por isso o nome, O Lugar Onde os Inimigos Não Morrem. Brasil, o lugar onde os inimigos não morrem. Perfeito. Essa aqui foi a primeira série do Vendedor de Miniaturas, que eu fiz mais uma, que foi exposta em Nova York, outras 3 que vão ser expostas na Nara agora, na galeria, né, na minha exposição individual. E eu materializei o negócio e fiz os bonecos. Então, essa é aquela coisa que eu falei de ter chamado uma pessoa para gerenciar e conseguir procurar, fazer orçamento, não sei o quê. E isso eu consegui materializar e fazer esses bonecos aqui. Então, essa aqui foi a primeira série do Vendedor de Miniaturas, que são personagens do sistema de poder do Rio de Janeiro e do Brasil também, né? Mas, assim, mais do Rio de Janeiro, porque tem essa coisa da milícia e tal, né? Essa coisa da religião, né? De algumas igrejas junto com políticas, polícia, milícia, dominando áreas, né? Então tem esses personagens e, na teoria, o vendedor de miniaturas é um cara que vende esses personagens, né? De poder da cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem polícia, santos, pastor, né? Esse aqui é um detalhe, né? Tem gente morta, né? Adolescente, a São Sebastião. Aqui é como se fosse um culto, um pequeno culto aqui, né? Um pastor, os fiéis, a igreja, né? A cruz descendo, fazendo a cenografia dessa foto aqui, de algum bispo desse. A caixinha de som ligada na gambiarra aqui, no rabinho de porco da tomada. A baratinha. Então, esse é um detalhe também. Isso aqui, esse elemento é outra coisa que eu vou fazer em uma outra instalação, nessa próxima exposição. Esse ralo, que a entrada do ralo é um oratório. Assim, quando você vê essa tela, você não enxerga barata nenhuma aqui, sabe? Você vê o olhar percorre essa luz, né, muito forte. E aí tem que ter um pouquinho mais de paciência para chegar na barata ali e tal. Enfim, são esses detalhes, né? A questão da luz que eu tinha falado é o seguinte: eu entendi que o acrílico, a tinta acrílica branca, ela é mais brilhosa que a tinta branca óleo. A tinta branca óleo, ela contamina muito fácil, né? Então, a acrílica branca, ela é muito branca mesmo. A óleo, ela tem um pouquinho ali, um pouco de off-white, assim, sabe? Uma sujeirinha que não dá para perceber, mas se você comparar a acrílica branca com a óleo branco, você vê que é mais brilhosa a acrílica branca. Então, nesses espaços que tem luz, eu já pinto de acrílica branca, sem volume, né? Super planificado ali, sem
nenhuma rugosidade, nada, para aquilo ficar bem brancão mesmo. E depois eu pinto a óleo fazendo essas coisas das tonalidades, né, da luz, né, um violeta, tal. Então, isso foi uma coisa que... E aí, né, eu separo uma área, né, com fita crepe, né, vou dar um exemplo essa aqui. A luz no chão foi feita nesse esquema, assim, né, um brancaço, assim como as luzes aqui em cima, aqui, assim como a janela, branco acrílico, separo com fita crepe, pinto tudo, depois tiro, né? E aí aquele troço reluz, assim, e aí só vai acertar, só dá depois uma acertadinha na tonalidade, né? Vai colocando um pouquinho mais de, né, magenta, amarelo, tal, algum turquesa, assim. Bem, já que eu entrei nessa aqui, instruções para a administração das fazendas, foi quando eu comecei a pintar esses azulejos, né, tipo colonial mesmo, espaço da Santa Casa. E essa série saiu de uma carta chamada Instruções para a Administração das Fazendas, que está no Museu Afro-Brasileiro em São Paulo. E essa carta, se pelo menos eu tive essa percepção, quando eu li, parece que ela é um memorial de como a relação entre empregado, né, empregado e patrão, relações trabalhísticas, sei lá, no Brasil acontece. É incrível que naquela carta, que é como que tá escrito lá como um senhor de engenho tem que tratar os escravos, é incrível como isso, você vê isso hoje em dia, sei lá, em qualquer emprego, qualquer relação, né, de trabalho aqui no Brasil. É incrível. Então, Instruções para a Administração das Fazendas tem esses personagens, é um ambiente rural, né, de engenho, né, de uma fazenda, com todos, né, com os escravos, com o senhor, a senhora de engenho e tal. Algumas questões, eu coloco questões de hoje em dia nesses azulejos. Esse trabalho aqui foi exposto na Casa Carioca, no Mar. E aí, entrando aqui nos detalhes, né, para ver essa questão do azulejo e tal. Maneiro. Esse é um amigo meu que tem uma puta cara de senhor do engenho. Aí ele é o meu senhor do engenho, tem uma cara, mas coitado, ele é gente boa, né? Pô, mínima, não tem nada a ver com isso, né? Mas eu sacaneio ele. Olha, tá se passando bem na pintura, pelo menos. Oi? Tá se passando bem. Pela pintura, ele tá aparecendo mesmo. Coisa de imperador ali, ó, talvez, né? Sim, pô. Dom João da vida aí. Aquela coisa, né, do volume da tinta, né? Aquela coisa que seca e... Pô, eu não sabia que ia botar esse pintura ali ainda, sabe? Então, você vai fazendo por fazer, né? Depois... muitos desses espaços eu não sei como eu vou ocupar, eu só faço o espaço e depois vou interferindo, né? Tipo, esse é um detalhe de pintura por pintura, né? Um vermelho aqui que surge do nada, assim, mas sem isso, o negócio fica pasteurizado, sabe? Pelo menos na minha pintura. Essa é a carta. Instruções para a administração da fazenda. Se alguém tiver interesse, posso mandar depois. É surreal o negócio. De qualquer maneira, no vídeo aí que a gente estiver assistindo no YouTube, quando eu subir, é só dar pause que vai dar para ver. Isso. Essa árvore aqui aparece muito no meu trabalho também, essa árvore saindo do chão. Um buraco redondinho, assim, como se fosse uma caçapa de sinuca, assim. E esses personagens, né? Essa série eu pintei bastante. Essa aqui, quem comprou foi a Varejão, e foi maneiro, porque ela tem essa coisa do azulejo, e eu, né, novato na história dos azulejos, sabia que a Adriana
minimamente gostou, né? Minimamente não, ela gostou pra caramba do trabalho. Ela veio aqui no ateliê, a gente trocou uma ideia e tal. E aí, porra. E falando de referências, né? Voltando a falar de referências, ela é a minha maior referência em termos de pintura brasileira. Ela é disparada, assim, a pessoa que eu mais estudei, assim, para pintar, né? Quando eu estava começando a pintar, sabe? Estudei muito também o Zerbini, mas estudei também muito o Vitor Arruda, Sim. que ele tem uma pintura muito distante da minha, né? Mas é exatamente aquela ousadia dele, aquilo é incrível, cara. Então, foi um cara que eu, pô, comprei livro, pedi autógrafo, sabe? E depois a gente trocou uma ideia sobre isso. Eu falei, pô, cara, e que ele fez um elogio no Facebook. Eu falei, pô, sou seu fã, maluco. Eu mostrei o livro autografado e ele ficou todo feliz. Bota na moldura, Exato, pô. né? Aí tem aqui né, essas mesmas referências. Uhum. Os personagens, né? Essa coisa da luz, aqui, aquela areazinha separada do... Muito bom. Agora vou falar do jornal, porque essa pintura aqui, não, vou apresentar essa aqui, que eu pintei 5 jornais aqui. Essa aqui dá para falar bastante. Jornal é o seguinte, Henrique, né? O Henrique que perguntou. Isso. Isso. Você, né? A lona que eu pinto, aquela lona 10, né? Ela tem uma rugosidade, né? Aquela textura do material. Se passar uma camadinha de tinta ali e fizer esse esquema de carimbar, né? Ela não vai sair nada. Então você tem que mandar a tinta ali e fazer o negócio passar a espátula para ficar liso mesmo, né? Para ficar, sabe, igual aquela espátula de confeiteiro mesmo que eu uso, aquela grandona, parece uma espada. Aí faz assim e deixa aquele negócio mais plano possível. E aí, depois que secar, beleza, você vai lá, imprime no acetato, impressora normal, sai correndo para o negócio não secar no acetato e carimba lá, mas assim, demora, tá? Vai aprendendo, aí um borra, o outro não borra, você vai entender que às vezes o acetato tem que secar um pouquinho para determinadas letras que são mais grossas, tal. E aí, só que eu gosto mais quando a tinta branca, né, que a maioria são mais, não é branca, né, mas esse cinza do jornal tá quase seco, ele tá pegando ainda, sabe? E aí a letra, porra, quando bate ali fica perfeito. E aí eu comecei, né, a colocar imagens também. Então esse trabalho fala sobre o poder de uma imagem. Quantas notícias de jornal pode sair de um cara fazendo arminha, sabe? Então, né? E funk é proteger armas de fogo com objetos de valor cultural. Aí tem um monte de coisa escrito sobre isso. Use sua arma nova em si. Isso aí é uma notícia minha, mas aí tem outras coisas de jornal aqui. Talvez valha contar com a sorte, que já saiu em outros, né? O que dá para chorar, que é um samba, né? E aí tem, enquanto o Brasil registra recorde de morte, tarará, manifestante pró-Bolsonaro aglomera a favor da política genocida e critica medida restritiva contra o coronavírus, né? O avanço do vírus. Então, qual o poder da imagem, né? Quantas notícias podem sair de apenas uma imagem? Aí tem um jornal no chão também. E aí, a maioria dá para ler, né? Até essas letras pequenas aqui. Esse aqui eu acho que não, mas nos outros os que estão na parede, eu acho que dá, sim. Cara, é isso. Aí eu nunca tinha pintado uma figura humana na tela, sendo a figura humana, óbvio, eu pintei o senhor do engenho, a senhora do engenho, mas sendo a figura humana a principal referência da pintura. E aí eu pintei essa,
que se chama Olhos Distantes se Camuflam na Paisagem, que foi a primeira vez que eu fiz uma pintura, onde a figura humana. Então, assim, essa pintura é muito importante por conta do tom de pele que eu consegui colocar. Eu guardei essa pintura para mim, porque isso aqui é um arquivo. Toda vez que eu vou pintar tom de pele, eu tenho que ir nessa pintura, pintar no papelzinho do lado e voltar lá para as outras pinturas. Então, isso aqui é um arquivo meu, assim, de referência, sabe? E aí, essa é uma pintura que essa demorou 6 meses, por exemplo. Que todo dia eu ia lá, acrescentava uma coisa, um rabisco desse aqui. E essa pintura ficou na ateliê 6 meses e está aqui em casa. Então, tem outras coisas, né? Tipo esse detalhe de tinta raspada da paleta, que eu comecei a colar e ver que isso também tem um potencial de fazer certos efeitos, assim, né? Esse aqui como se fosse a sombra da calça. Mas também eu comecei a usar isso no rosto das pessoas. O volume, aquela coisa do Lucian Freud, né? Do cara... o cara criar uma matéria de carne na superfície da pintura, né? Do rosto das pessoas. E, é muito enriquecedor ver uma exposição do Lucian Freud, por exemplo, e se aventurar a pintar a figura humana depois, sabe? Você sabe, sei lá. E aí, já estamos entrando aqui na exposição que vai para né, exposição individual, que vai se chamar Voarei com as asas que os urubus me deram, que é uma música do Chico Science, né, um trecho da música do Chico Science. E esse é um trabalho de uma série nova minha, que tem figura humana pra caramba, não depende mais tanto da arquitetura. Esse trabalho se chama Antônio Agredido pelos Demônios. E esse trabalho, ele tem essas manchas de folha de ouro. Então, ela, né, tem essa coisa da folha de ouro, e esses trabalhos são pintados na madeira, porque eu cavo a madeira para criar um baixo relevo, para o ouro poder reluzir bastante, sabe? Então, aqui tem uns detalhes. E aí eu pinto com alguns tons de ocre, laranja e tal. E quando a tinta ainda fresca, eu venho com a folha de ouro, coloco e aperto. Aí faz umas rachaduras, né? Por exemplo, essa aqui, aquela coisa da tinta raspada da palheta. A parte de baixo da cara do cidadão aqui foi toda feita com essa raspa de tinta. E aqui a folha de ouro. E é incrível como a folha de ouro precisa da luz quente para reluzir. Assim, eu tive que lançar um spot mais amarelo para poder ter esses brilhos. Com a luz de ateliê, aquela luz branca normal, o negócio não reluz nada. E aí, né, esse trabalho tem esses rachados, assim, como se fosse um afresco mesmo, né? Eu queria que esse trabalho passasse a sensação que foi, né, igual aquelas coisas que a gente vê em museu, né? O cara tira um pedaço de uma parede de um banheiro romano, não sei da onde, e enfia no museu, não sei da onde, assim. Então eu queria que isso parecesse isso, sabe? Então ela é pintada de branquinho na lateral, aí tem, né, essa coisa do descascamento, assim, como se fosse uma placa, né? E aí ela é toda rachada, né, para parecer que é um afresco, né? Então tem essa coisa. Depois dela, eu pintei... Aí esse trabalho vai estar na exposição. Jesus e seu projeto teocrático para os anos 2000. Né? Obviamente, eu estou usando a palavra de Jesus, né? Assim como muitas pessoas usam, para criar uma narrativa, uma ficção. Eu estou criando a minha aqui, que são esses políticos, né, e religiosos, né,
Aqui tem tipo uma cena de um batismo, né? Esse aqui é a referência ao ceno do batismo do Bolsonaro no Rio Jordão, cujo pastor né, acho que ele foi preso e tal, mas ele, se não foi preso, está sendo julgado. Uma cena de batismo, vários políticos, né, vendo essa cena, e um cenário meio medieval, meio, sei lá, meio utópico, mas que, sei lá, esse pessoal não deixa parecer que pode ser tão utópico assim. Aí tem uns detalhes no teto, né? Aqui, essa tela é alta, né? Então ninguém lê isso aqui, né? Então sai da boca de um dos ladrões, né? Que foi crucificado junto com Jesus Cristo, também julgarão em teu nome. Então, isso é aquela coisa que eu falei, né? Eu vou pensando e vou escrevendo, assim. E tem coisas que não são mensagens diretas, ou são pensamentos só. E aqui uma mistura, né, de uma religião desses neopentecostais com a religião católica, e toda, né, essas santos, tinta. Esse é um espaço no Mosteiro de Santo Antônio, aqui no Largo da Carioca. Esse é lá na sacristia, lugar maravilhoso. Esse é um detalhe, né? Jesus Cristo. Como é que tá, Caio? Você me fala aí do tempo, tá? Eu vou falando aqui e, cara... Beleza. Estamos aí... Tá, temos aí uns 20 minutos pelo menos. Dá pra gente concluir aí, depois a gente abre para... já tem gente aqui na fila para fazer pergunta. Tá, vou concluir então com essas duas da série Vendedor de Miniaturas, que vai estar na exposição. Essa é a Vendedor de Miniaturas São Paulo, né? Mas não tem esse nome São Paulo, Vendedor de Miniaturas 3. Só que é um espaço de São Paulo. Peraí, deixa eu só te interromper um segundinho. Tem algum microfone aberto que tá dando eco. Não tenho certeza, tá. Mas talvez seja o seu. Isso, fechou agora. Acho que foi sim. Manda ver, André. E aí, né, o Vendedor de Miniaturas... esses bonequinhos aqui. E aí tem o vendedor de miniatura showroom, que é como se fosse um lugar de apresentação do vendedor de miniaturas para os bonecos deles. Né? Os bonecos, é como se fosse um banner, sabe? Tipo, para o cara vender os bonecos. Né? Então tem todos aqueles personagens que eu tinha falado, da estrutura de poder, né? Polícia, pastor, traficante, o miliciano, o santo. Aqui, nesse vitral, tem uma história acontecendo com esse personagem que morre aqui, né? Que é um adolescente. Então, é isso. Odete quer fazer uma pergunta. Esses são os últimos trabalhos, não são todos que estão aqui, né? Alguns eu não tirei foto ainda, tal. Tem outros trabalhos, e as instalações também estão sem foto dela. Dá para dar spoiler de tudo também, né? Mas não tem segredo não, tá bom. Porque, cara, nada se compara a você ver uma pintura pessoalmente, né? Eu acho que, assim, qualquer pintura, né? Se perde muito quando você tira foto e vê num livro, sabe? Então, pô... Ainda mais que pede essa aproximação, né? Tem essa coisa de se aproximar e ver muitos detalhes. Uma história dentro de outra história, né? Tem isso. Sim. Tem esses detalhes, né? A Odete quer fazer uma pergunta. Diga, querida, pode falar. Oi, Caio. Oi, André. Oi, Odete. Tudo bem? Obrigada aí pela tua apresentação. É muito legal conhecer um pouco mais do teu trabalho, que eu já acompanho há muito tempo, né? Legal, obrigado. A tua apresentação está sendo ótima para ver a evolução
do seu trabalho. E, assim, a gente sempre gosta de saber dos processos, né, das técnicas. Eu achei muito legal você falando sobre a questão do uso dos pincéis com a espátula, né, das técnicas aprendidas aí com Andranghini, né? E assim, tem uma coisa assim que eu sempre me pego, e o que eu vejo assim na tua pintura que me encanta é como você traça assim nesses espaços que você constrói com as linhas, né? E com a leveza com que você trata essas linhas retas, né? Então, assim, eu queria saber de você, assim, se você, assim, essa coisa do uso de fita crepe, né? Se você tem alguma dica, alguma técnica, porque assim, eu durante muito tempo usei fita crepe, dei uma abandonada e às vezes tenho vontade de usar, mas é uma coisa que eu sinto que às vezes deixa a pintura um pouco rígida, né? E eu acho que você consegue dar uma leveza muito grande, né? Nessa coisa das linhas, né? Eu queria saber se você pode falar um pouco sobre isso? Claro, claro. Olha, essa pintura é um exemplo, né, sobre isso que você está falando. Uhum. Eu gosto tanto de usar a fita crepe que tem vezes que eu pinto a fita crepe. Tipo, aqui eu pintei a fita crepe que estava nesse lugar, então ela é falsa, assim, como se fosse, sabe, a fita crepe que eu usei. Deixa eu ver se eu tenho mais detalhes aqui. Não sei se vai... Não sei se dá para dar um zoomzão aqui. Tá vendo? Aqui tem uma fita crepe que eu pintei. Falei assim, cara, essa fita crepe tá muito legal na pintura. Vou imitar a fita crepe. Então é como se tivesse aqui, né, isso, né, levasse para o processo, né, para a pessoa pensar, porra, aquela fita crepe não tava ali à toa, né? Então, de fato, eu uso muito a fita crepe, mas eu uso muito também espátula, né? Aquelas espátulas de gesseiro, sabe? Aquelas coisas de 40 centímetros, 60 centímetros. Então, aí eu coloco, quando eu quero fazer uma reta tipo essa, eu coloco a espátula e pinto, entendeu? E aí define aquela linha, assim. Mas tem certos lugares que eu faço com fita crepe, né? Por exemplo, esse lugar aqui, com certeza eu separei com fita crepe. Né? Aqui, algumas partes, né, curvas também, eu usei fita crepe. A fita crepe eu uso muito, muito, muito. Isso é importante. Fita crepe é importantíssimo. Mas também eu uso essas espátulas, sabe, maiores, assim, que o pessoal fala que é espátula de gesseiro, né? Aquela coisa que tem uns 30 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros, tem de vários tamanhos. E eu uso elas também para fazer essas retas. Bem legal. E eu achei bem interessante também você ter falado lá do Fra Angélico, porque a gente percebe bem assim essa influência daqueles espaços, né, que ele trabalhava e tudo nos espaços que você criou. Teve uma pintura que você mostrou agora que eu achei também muito interessante, parecia mesmo uma daquelas covas onde ele tem um lugar, acho que em Florença, que você vê os espaços lá dentro onde o Fra Angélico vivia, né? Sim, então, sim. Era um mosteiro, aquilo eram os quartos, né, dos aqueles monges. Quartos, né? Então, ele pintou cada quarto. E essa pintura que você mostrou aí lembra bem um daqueles quartos, né? Essa pintura... Uma referência, assim, muito... exatamente. Nossa, quando essa eu vi essa dos pintura, quartos. eu me lembrei exatamente daqueles quartos que eu tive a oportunidade de visitar e realmente você... Isso é uma coisa que eu não falei uma influência, sobre essas né? referências da arquitetura.
toda pintura que eu fiz até hoje de arquitetura, eu que tirei a foto. Mas não que eu não pintei, assim, acho que não é impeditivo, sei lá, uma pessoa tirar uma foto, eu pegar na internet uma foto e pintar o espaço. Mas não sei, acho que faz parte do processo quando eu vou numa cidade, né? Ou então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é também muito vasto, muito amplo e rico, né? Pô, estou precisando de referência. Vou dar um rolezão, sabe? Vou ali, vou no mosteiro não sei aonde, vou na igreja tal, vou num outro prédio não sei aonde, vou na CADEG, sabe assim? Uhum. Então, esse tipo de busca pelos espaços, isso é muito importante no trabalho. Então, por exemplo, toda cidade que eu vou, eu faço isso. Eu dou uma geral na cidade, assim, sabe? Então, sei lá, desde Nova York até Piracicaba, assim, sabe? Tipo, faz parte do processo ir atrás de locais, né, para poder ter arquivo, sabe? De falar, não, esse eu vou pintar. Tem espaço que eu não acho nada interessante, passa 3 anos, aí eu falo, caraca, que maneiro isso aqui, aí eu pinto, sabe? Tem isso. Isso de fato é um dos quartos lá de São Marcos. Esse aqui. Opa, valeu. Obrigada aí, poxa, muito legal essas dicas que você apresentou aí para a gente. Beleza, Isso obrigado. aqui no teu trabalho. O pessoal está aberto para perguntas, se alguém mais quiser fazer. A Maia, diga, Maia. Então, continuando um pouco essa conversa aí da Odete, André, você, pelo que eu estou entendendo, você parte sempre de uma fotografia, né? Desses seus arquivos aí fotográficos. Sim, mas sim. você traz muitos outros elementos que não estão na foto, né? Sim, sim. Uhum. E isso aí, você faz um projeto disso antes? Você faz um esboço ou não? Eles vão surgindo conforme a pintura vai caminhando? Acontece os dois. Essa pintura, por exemplo, essa que está aparecendo, eu pintei o espaço e aí esse espaço às vezes fica alguns meses aqui sem eu saber o que fazer no espaço, sabe? Essa aqui, por exemplo, ficou uns 6 meses, assim, porque eu pintei, sei lá, pintei em 3 semanas o espaço e não sabia o que colocar aqui dentro. Não tinha nada disso, assim, só tinha um espaço, entendeu? Uhum. E aí tem hora que você tem que encarar a tela, né? Fala, porra, tem que fazer alguma coisa nesse lugar aqui. E aí vai colocando as referências. Um exemplo de pintura que eu, por exemplo, pintei rápido até, porque eu já sabia exatamente o que fazer, foi essa última Vendedor de Miniatura. Assim, eu peguei o espaço, eu montei esse camarada aqui no Photoshop, esse outro aqui, e e montei esse tapetinho com as referências aqui, pendurei também alguns, e pronto. Aí esse foi só executar, sabe? Já estava antes. Tá. Porém, a maioria das vezes eu não sou agraciado com isso, e aí eu acabo demorando muito, e aí a maioria das vezes eu não sei o que eu vou fazer. Eu pinto o espaço, tipo esse. Não sabia o que ia fazer, mas eu não demorei tanto, porque eu tinha prazo. Tá. Essa aqui, né, foi uma pintura que eu não falei. Também pintei os azulejinhos, sonhei com os azulejos, tanto azulejos que eu pintei. E depois não sabia o que ia colocar ali, né? Aí pintei esse daí. Então, a maioria das vezes eu não sei o que fazer. Muito bem. Adorei. Lindo o teu trabalho. Obrigado. Vai sim. Mais alguém, pessoal? Fique à vontade, abre o microfone, faz sua pergunta. Miriam, por favor. Oi. André, você trabalha na vertical ou na horizontal? Porque, como arquiteto, você devia trabalhar desenhando na horizontal, mas na pintura, imagino que seja na vertical, e você precisa se distanciar o tempo todo para ver o que está acontecendo na cena, né? Sim. Né? A pintura, exatamente. A pintura tem fases, né? Vamos supor, eu pintei o espaço, aí esse espaço eu pinto, né? Eu só pinto na vertical, para te responder, assim, eu nunca pintei na horizontal, não.
Tá. Mas eu preciso pintar na parede, não pode ser em tela, porque aquele balançar da tela atrapalha na hora de passar a espátula. Então preciso que ela tenha uma base rígida, né? Sim, aí no ateliê eu tenho 2 paredes, uma parede mesmo, de alvenaria e tal, que é bem lisinha e boa para trabalhar, e eu tenho uma outra que eu cobri de compensado, assim, então era uma parede, a maior parede era toda de compensado. Então eu preciso desse fundo rígido, e aí tem essa fase, né, eu trabalho em pé a maioria do tempo, exceto quando eu vou pintar os detalhes, que aí precisa, né, já tá ali sentadinho, com a mão apoiada, sabe? Então, aí tem essas fases, né? Mas esse vai e vem de saber o que você está fazendo é primordial, assim, tipo, você não se distanciar para ver a cagada que você está fazendo você vai fazer merda, entendeu? Então, porque assim, tipo escreveu, não leu, o pau comeu. E você tem dificuldade de saber quando acabar, porque você vai estar sempre botando detalhes e detalhes e detalhes. Olha, momento você fala, está pronta a tela. Eu tenho um problema, que eu tenho um horror ao vazio, o que é um problema, tá? Eu gostaria de fazer, embora os espaços passem a percepção, alguns, de ser um espaço vazio, sabe? Né? Mas ele tem muitos elementos visuais, né? E vazio no que eu falo, né? Aquela não presença, aquela coisa meio fantasmagórica, é isso que eu estou querendo dizer. Não, porque eu entendo que o teu processo é esvaziar os espaços para depois você encher com as suas coisas. Isso, e aí depois eu esvaziar de novo, entendeu? Tem vezes que eu enfio informação na tela e depois eu vou tirando. Apaga. Exatamente. Então, assim... Equilíbrio, né? Equilíbrio. Tem esse balanço. Você aí chega perto, pinta, vai para trás, olha, vê o que está fazendo, entendeu? E aí, porra, que merda que eu fiz. Passa por cima, pinta de novo, entendeu? Vai dormir, no dia seguinte você dá aquele novo olhar e você vê vê que você fez... Aí você vê que só fez merda no dia anterior, é isso aí. Aí você fala, o que eu fiz, cara? Onde que eu tava com a cabeça? Não, tira a bota o tempo todo, pintura, né? Exatamente. Mas é por aí. Obrigada. Nada, que isso. André Leopoldo, tudo bem? Grande, Leopoldo. Eu queria saber qual técnica você usa para transferir a perspectiva da foto para a tela, se você... muitas vezes tem um ponto de foco central, aí você reconstrói o ponto central, por exemplo, nessa foto que está aparecendo agora, nessa pintura sua, tem os azulejos, o piso, né, está em perspectiva, né, os primeiros são maiores, estão ficando menores. Como você reconstrói a perspectiva na tela? Esse ano, eu aprimorei isso daí de uma maneira que eu achei assim, que está me quebrando um galho incrível. Antes, eu imprimia na impressora pequenos trechos. Por exemplo, eu imprimia esse trecho aqui, eu marcava na tela, né, na base da régua mesmo, os principais referências, né, tipo essa porta, esse vão, tal. E os trechos críticos eu imprimia e eu passava o carbono, tipo o escobogó aqui, por exemplo. Porque isso você fazer no olho, dá para fazer? Dá, mas é complexo. Então, o que eu fiz esse ano? Eu fiz plotagem de arquitetura, aquelas impressões gigantes da tela. Então, eu imprimo a tela gigante, coloco aquilo na lona, né? Passo o carbono e ali já tem as linhas, entendeu? Então, é como se fosse... Tem gente que usa projetor. Isso, né? Você já testou? Tem gente que usa... Já testou? Cara, projetor para mim não funciona. Por quê? Porque eu preciso voltar
a pesquisar, né, nessa plotagem diversas vezes. E aí, para reencaixar o projetor, a imagem projetada, aquela coisa, é complicado. Então, a plotagem, eu crio 2 pontos de ancoragem da plotagem na tela, 2 pregos, né? E toda vez que eu preciso ver, né, se a pintura está de acordo com o que está o espaço, por exemplo, é impossível pintar esse azulejo no olhômetro, sabe? Porra, olha a perspectiva desse azulejo aqui. Então, aí eu vou lá, pego a plotagem, coloco, passo o carbono e já tenho a pintura ali. O local para imprimir, para pintar, entendeu? Quando você fala passo carbono, são folhas de carbono, né? É o carbono, e passo o lápis ali e o pretinho fica ali embaixo, entendeu? Você vai deslocando a folha, porque não são grandes, né? Vou deslocando. Não, eu faço umas grandes também, eu vou emendando uma folha na outra para ficar uma folha assim de tipo 50 centímetros por 50 centímetros, e aí eu vou deslocando. É isso aí. Obrigado. Esse é um caso, né? Bem que, cara, sem o carbono aqui, cara, é complicado, maluco. Tipo, fazer esse azulejo em perspectiva, entendeu? Esses daqui, cara, sem fazer isso, sem ter essa referência, é difícil. Muito difícil. Mas aí quando você fez aquela, esqueci o nome do trabalho, que tem uns quadros que até as mãos da mulher saem do quadro, assim, né? Ela está em perspectiva, a figura humana está em perspectiva como se fosse uma imagem, bom, a imagem de um quadro em 2 dimensões. Como é que você fez aquilo? Cara, esse já é um ambiente que eu criei. Embora... Quer ver? Esse ambiente aqui, esse eu não criei, não. Esse aqui é uma foto que eu tirei da Santa Casa mesmo. Esse aqui, eu só fui lá e adicionei as referências. Agora, esse espaço aqui... Oi? Tô falando desse outro aí, isso. Isso. Agora, esse espaço aqui, ele, na verdade, é um corredor lá na Santa Casa. Então, ele vai até aqui, onde está esse oval aqui, entendeu? Então, ele é um corredorzão. Aí eu puxei esse espaço para cá, puxei para a direita e criei uma sala ali. Então, esse espaço não existe na Santa Casa, embora eu tenha usado essa parte toda da esquerda como referência, né? Então, esse é um espaço que, por exemplo, eu não fiz plotagem, porque como eu peguei as principais linhas, peguei medindo ali mesmo no Photoshop, meço no Photoshop, 80 centímetros, bota a linha, fiz o quadradão aqui e depois fiz a porta e tal. Isso aqui não teve muito mistério, assim. Agora tem espaços que são complexos, por exemplo... Mas eu não estava falando do espaço em si, não. Eu estava falando da figura humana, porque se um azulejo na diagonal já é difícil de fazer, muito mais uma figura humana, né? Imagina. Sim. Cara, da figura humana, essa daqui eu tirei uma foto. Essa aqui é minha esposa. Tirei foto da minha esposa e fiz a montagem dela no Photoshop, entendeu? Sim. Eu alterei a perspectiva dela no Photoshop e aí depois eu vou lá e pinto. Agora, a mão, essas coisas aí foi no olho mesmo. Isso aqui não tem lá, entendeu? Sim. As folhas de jornais também, né? Você imagina que faz a foto do quadro, depois no Photoshop põe a imagem do jornal na perspectiva e vai lá, imprime e cola, né? Exatamente isso. Tanto que assim, cada arquivo de Photoshop de cada pintura tem várias camadas de pinturas o processo delas, né? Tipo, eu vou lá, tiro a foto, coloco naquele arquivo de novo, aí coloco algumas referências, né? Se eu precisar. Se não, eu já vou alterando na pintura mesmo. Então, o Photoshop é importantíssimo na produção, na construção desses trabalhos. Igual eu te falei, né? Eu falei para vocês desse trabalho aqui. Eu fui lá, tirei a foto do espaço, não tinha essa pessoa, fui lá, montei essa pessoa aqui, montei aqui,
e fui lá e pintei. Esse trabalho foi relativamente rápido, acho que eu fiz ele em talvez menos de 3 semanas. Mas, André, você não bota um ponto de fuga e traz as linhas? Não faz um desenho de perspectiva? Olha, quando você tem a plotagem, igual eu falei, você não precisa para construir o espaço, exceto se você for construir algo novo que não tem dentro, né, não tem naquele espaço, né? Tá. Esse aqui não é um exemplo. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Esse aqui eu acho que pode ser um. Por exemplo, esse espaço aqui, o jornalzinho eu fiz, né, naquele esquema do Photoshop. Agora, esse jornal eu não fiz. Esse jornal eu fiz meio que testando, né? E aí depois que eu consegui... as linhas estão todas indo com ponto de fuga. Isso. Aí eu uso essa fuga para, né, para criar, embora essa fuga aqui está bem louca. Mas tem sim um ponto de fuga. Tá. Eu coloco um prego mesmo na fuga. Tá. Com barbantes, assim. E aí eu faço com barbante. E aí legal. também, ou aquela régua de alumínio de construção civil. Sei. Eu uso ela para... Esse trabalho é outro lugar da Santa Casa, que é um corredor. Ele só tem na metade aqui e eu dupliquei, né, a imagem. Então, ela tem uma perspectiva super estranha, os pontos de fuga não se encontram, sabe? Então, isso aqui foi totalmente criado, assim, esse espaço. E aí, sim, aqui tem um buracão em algum lugar nessa tela do prego, da onde saem as linhas, né? Tá. 2, né? Porque o ponto de fuga do teto é diferente do chão, nessa tela aqui. Tá. Esse trabalho lembra o Vermeer, né? Aquela luz vindo da janela. Sim. Nossa, eu adoro aquilo, cara. E aí faz parte da pesquisa, né? Ir atrás desses espaços justamente para ver, captar esses espaços com essas luzes, né? Que isso na pintura eu gosto muito de representar, sabe? Acho que dá muita riqueza quando tem essas sombras, né? E essa luz que ela tem um pouco de rosa, um pouco de turquesa, sabe? Lindo. Eu acho que isso facilita até para o trabalho, né, ficar visualmente impactante e tal. Então, faz parte, né, do processo peneirar, né, esses espaços e depois pintar, né, ir atrás desses espaços. Agora, esse trabalho novo na área, que é na área externa, você acha que você está indo para essa tendência? Esse aqui? Você acha que você está indo para essa tendência, sem arquitetura? Não, mas me libertou da arquitetura. Isso que eu gostei. Tá. Não quer dizer que eu vou deixar de fazer, porque realmente eu tenho muitos outros ambientes para fazer. Tem até um outro aqui, mas, né, que também com essa coisa da folha de ouro, né, que os demônios estão em volta aqui, então ficam esse brilho da folha de ouro, um círculo em volta desse personagem aqui, né, e tem toda essa coisa, né, parecer meio afresco, meio detonado. Então, assim, o bom que me libertou da arquitetura, não preciso da arquitetura para criar uma pinturona, assim, sabe, grande. Então, é uma outra pesquisa. É uma expansão do espaço, é o espaço expandido. E aí tem uma outra que vai estar, que é a maior da exposição, que tem arquitetura e personagens e folha de ouro, então tem tudo misturado, entendeu? Tá, legal. Essa, inclusive, eu terminei hoje. Pô, tô feliz, porque os caras vão buscar quarta-feira. Tipo... E a tinta óleo não seca, né? Sei lá como é que vai. Vai secar. Tá um sol do cacete, tá calor pra caramba. O ventilador tá ligado lá no ateliê para ajudar a secar mais rápido. Boa, o Kiko quer fazer uma pergunta, ele levantou a mão, vou encerrar com ele a última pergunta para a gente fechar já, tá bom? Diga, Kiko. Beleza. André, eu só queria saber se teve algum tipo de informação... Acho que está muito baixo o seu som, Kiko. Fala mais alto, por gentileza. Ô, Kiko, eu não estou te ouvindo direito. Tá dando para ouvir agora? Melhorou.
Bem baixinho, mas tá melhor. Melhor assim? Aí. Tá, agora tá melhor. Agora Tá, deu. vou fazer aqui. Eu queria saber se você teve algum tipo de formação em pintura específico, ou se você tentou fazer sozinho mesmo, aprender sozinho, ou em algum momento você precisou ter umas aulas. Não, Teve foi. isso, Eu não? tive... Não, você quer perguntar mais? Não, é só isso mesmo, pode responder. Não, eu fiz aula em relação à arte, mas voltada à teoria, e também fiz o curso do Charles Watson, aquele que é procedência e propriedade. Você fica 1 mês e meio lá no ateliê dele, que foi super importante, principalmente no começo, né? Foi quando eu transitei, naquela transição da arquitetura para a arte, né? Eu fiz aquele curso e fiz 2 anos e meio de parcelagem, igual eu tinha falado. Agora, específico de pintura, não fiz, não. Eu fiz mais... Foi mais no teste mesmo. Pintando, né? Beleza, valeu, obrigado. Falou. Maravilha. Então é isso, meu povo. Vou encerrar por aqui. Já deu a nossa hora. Mas queria agradecer imensamente. Pô, André, maravilhoso. Fazer o nosso clássico aqui, todo mundo abrindo a câmera aí, o microfone, pode bater palma aí, ó. Sensacional. Valeu, gente. Deixa eu parar de compartilhar o negócio aqui. Muito bom. Feliz Maravilhoso. demais ter você aqui com a gente, cara. Feliz demais. Foi ótimo, Pô, obrigada. obrigado. Eu não sei parar de Valeu. compartilhar. Cadê o negócio? Volta lá naquela caixinha. Sensacional. Sucesso na divulgação. Tá bom, gente. Ó, obrigado. Parabéns, sucesso aí, hein, André? Sucesso, você merece. Valeu. Você merece. Parabéns, queridão. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado pela presença Obrigada, aí, pela André. Foi paciência. ótimo. Tchau. Valeu, Ó, cara. se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode ir lá no Instagram, André Grifo, não sei o que lá, a gente conversa lá, beleza? Beleza. Maravilha, Tô lá, tô à obrigadão. disposição. Obrigado pela generosidade. Não me liga, tá? Quero falar com você ainda. Valeu, Beleza? gente. Até a próxima. Beijo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, te vejo em São Paulo. Pessoal. Tchau, Beijo, pessoal. Maia. Beijo, Ted.